Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje nosso foco é um lugar bem especial aqui de Indaial, Santa Catarina, a Casa Raimundo Estanque. Temos aqui bastante material sobre ela, sobre a história do morador e, claro, sobre a arquitetura que é bem única. A ideia é entender o que faz essa casa ser tão marcante. Exatamente. E é interessante ver como a vida de uma pessoa, no caso Raimundo Estanque, e a casa onde ele morou se conectam com a história da cidade toda, né? Revela muito sobre a cultura, a sociedade da época. E não é à toa que ela faz parte da trilha do patrimônio Memórias de Indaial. Ótimo ponto. Bom, para começar, quem foi Raimundo Estanque? Ele nasceu em 1911, né? As informações que temos dizem que ele foi coletor estadual aqui em Indaial. Basicamente, um representante do governo do estado na cidade. Era casado com a Borghild, tiveram um filho. Isso. E essa função de coletor estadual, olha, era crucial naquele tempo. É bom lembrar que, antes dessa modernização bancária toda, os impostos do estado e do município eram pagos em lugares diferentes. O coletor, então, ele fiscalizava, recolhia os impostos estaduais e mandava para Florianópolis. Ah, entendi. E a coletoria ficava perto da casa dele e da prefeitura. Isso facilitava muito para os cidadãos pagarem os impostos. Sabe? Era uma figura de confiança, com bastante visibilidade na cidade. Faz sentido essa proximidade física ser prática, né? E essa visibilidade dele aparece em outras áreas também, certo? Os registros mostram que ele atuou como escrivão da Coletoria das Rendas Federais, mas em outras cidades. E aqui em Indaial, ele foi um dos fundadores da Escola Estadual Frederico Hart e ainda se envolveu com política. Sim, sim. Ele chegou a disputar uma vaga para deputado estadual. Acabou ficando como suplente, mas foi convocado, sim. Atuou na quarta legislatura, ali entre 1959 e 1963. Então, claramente, era uma pessoa bem influente aqui na comunidade de Indaial. E essa importância toda acaba, de certa forma, refletida na casa que ele construiu. E é aí que a gente entra na parte talvez mais visível hoje, a casa em si. Mesmo que hoje seja um imóvel comercial, os herdeiros venderam, a arquitetura dela ainda está lá contando essa história. Que estilo é esse que chama tanto atenção? Olha, a gente está falando do estilo neocolonial espanhol. Às vezes o pessoal chama de californiano também. Era bem típico dos anos 1950, sabe? É uma casa de 2 andares, construída bem no centro do terreno, e o que marca muito é essa brincadeira com os volumes, partes que vão para frente, partes que recuam. Isso cria um visual bem dinâmico. Interessante. A cobertura tem várias caídas, o que a gente chama de 4 águas, e usa telhas de cerâmica, tipo francesa. Era um estilo que passava uma imagem de sofisticação, né? Talvez buscando uma referência num passado meio idealizado, mas com as técnicas da época. Entendi. E olhando mais de perto, começando pelo térreo, o que se destaca ali? Parece ter muitos detalhes. Ah, sem dúvida. A varanda da frente é o grande destaque ali. Ela tem 2 tipos de arco, o que é curioso. Um é o arco pleno, aquele bem redondinho, sabe? Mais clássico. E o outro é o arco abatido, que é mais baixo, mais achatado. Certo. Esses arcos ficam apoiados em colunas bem grossas, com os detalhes em espiral, que a gente chama de frisos helicoidais. Um detalhe que dá uma textura, né? Uhum. Do lado tem uma janela bem grande, de madeira, daquelas de guilhotina, que sobe e desce. Ela também tem umas coluninhas pequenas com frisos e umas grades de metal formando losangos. Nossa, bastante coisa. E ainda tem os painéis do lado revestidos com pedra irregular. Dá um ar mais rústico ali naquele ponto. Ou seja, uma fachada bem rica em elementos no térreo. Devia chamar atenção na época. E no andar de cima, essa riqueza de detalhes continua? Continua assim. Tem outra varanda lá em cima que acompanha a fachada. Ela mistura linhas retas com curvas, de um jeito bem equilibrado. Os suportes lá são pilares mais simples, de base quadrada, e as grades são metálicas também. Mas o legal são as janelas e portas diferentes. Como assim, diferentes? Tem uma janela com veneziana de madeira, e a veneziana tem os recortes em triângulo. E logo acima dela, tem tipo um telhadinho pequeno, de telha mesmo, que a gente chama de pestana. Aí tem uma porta com aquele arco mais baixo, o abatido, e tem também uma porta-janela maior, com 3 partes, e essa tem o arco redondo, o pleno.
Essa variedade dá um movimento legal para a fachada. Muito interessante essa mistura. E você mencionou até o muro da frente. Ele também tem um toque especial. Exato. É um detalhe que amarra tudo, né? O muro é baixo, feito com tijolos colocados na diagonal. Um padrão diferente. E a grade de metal, que vai em cima do muro, ela é toda trabalhada formando a letra S. Ah, o S de estanque. Isso mesmo. É como se fosse a assinatura dele ali na casa, né? Um toque bem pessoal na arquitetura. Nossa, que incrível! Então, resumindo tudo, a Casa Raimundo Estanque é bem mais que só uma construção antiga e bonita. Ela funciona quase como um documento vivo, né? Liga a história administrativa de Indaial, por causa do coletor estanque, com a moda arquitetônica dos anos 50 e a identidade de uma figura importante para a cidade. Perfeito. É um ótimo exemplo de como a arquitetura guarda histórias, revela camadas do passado. Se a gente observar esses detalhes, o estilo, os materiais, os enfeites, a gente começa a entender melhor como a cidade cresceu, quais eram os valores da época, o legado das pessoas que moraram ali. Essa casa, sim, ela convida a gente a olhar com mais atenção para o que está ao nosso redor, né? Com certeza! E fica aí a reflexão, então. Quantas outras histórias sobre o passado, sobre as pessoas das nossas cidades não estão aí, sabe? Impressas nas fachadas, nos muros, que a gente passa todo dia. Só esperando um olhar um pouquinho mais curioso para serem descobertas. Fica a ideia para todo mundo observar mais.